A gente vai falar do milagre que acontecia todo ano em Israel, justamente no dia da expiação. É o milagre do fio escarlate que se tornava branco. Nesse dia, toda a nação parava. O coração de Israel parava para esperar o que ia acontecer no dia da expiação. Se o fio escarlate ia ficar vermelho ou se ia se tornar alvo como a neve, branco. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que é esse fio escarlate? Que milagre é esse? E o que ele implica conosco até o dia de hoje? Então vamos para o vídeo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros. Vamos falar então do milagre que acontecia em Israel. Esse milagre, ele vai acontecer no templo de Salomão, no templo que vai ser reconstruído, queridos irmãos. Quando o povo volta da Babilônia, aquele templo vai ser reconstruído, então Deus vai dar um sinal e Deus vai dar uma revelação para esse povo, que é o fio escarlate. Muitos de nós sequer ouvimos falar nesse fio escarlate e nesse milagre, mas tá balançando tudo aí. Mas está tudo na tradição do povo. E aí a gente vai escutar, porque isso vai ajudar a abrir nosso entendimento e a compreender quem é o Messias, como ele se comporta, por que esse fio vermelho. Vocês lembram que em Israel, uma vez por ano, existe a festa do Yom Kippur. Diga-se de passagem, ela está acontecendo. Então, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia solene de arrependimento, o sacerdote entrava uma única vez ali no Santo dos Santos, é onde estava a arca, né? A arca representa o trono de Deus. E o templo, ele representa a presença de Deus. Queria mostrar que Deus estava presente no meio do povo. Então o povo aguardava por quê? Quando o sacerdote ele ia pegar duas cabras, né, gêmeas, uma ele ia sacrificar e usar o sangue para levar para o Santo dos Santos e uma ia ser solta no deserto e com um fio vermelho. E um fio vermelho ficou-se então no templo. Essa foi a revelação para quando houve a construção do segundo templo. Um fio vermelho ficava na porta do templo. E aí o povo ficava aguardando todo o ritual que o sacerdote ia fazer. Então o sacerdote fazia o serviço e o povo aguardava ansioso pelo fio vermelho. E aí eu vou ler até aqui o que eu escrevi. A tradição dizia que depois que todos os rituais de Yom Kippur eram cumpridos, o fio vermelho preso à porta do templo e ao bode expiatório se tornavam branco milagrosamente. Deus agia naquele lugar. Era o sinal de que Deus havia aceito o sacrifício e os pecados da nação estavam expiados por um ano. Então, durante um ano, eles estavam perdoados. E quando a fita ficava branca. E aí a gente vai ser levado para um profeta, o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías vai falar algo que a gente não entendia, a gente não tinha noção, que é Isaías 1,18. Olha só o que Isaías diz. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Então, a gente ficava falando, meus pecados estão brancos como a neve. Os nossos pecados vão ficar branco como a neve, porque o Senhor nos perdoou. É isso mesmo, nossos pecados ficaram alvo como a neve. Mas isso que Isaías está falando, ele está falando de algo concreto, que acontecia no templo. Quando a fita escarlate estava lá, ela ficava branca como a neve. Então,
O povo entendia perfeitamente essa colocação de Isaías, que diz que ficava branco como a neve. Então ele está parafraseando o que acontecia no templo. Lá no templo, eles viam o milagre da fita vermelha ficar branca diante dos olhos deles. Então, quando ele falava para o povo, olha, os pecados de vocês ficarão alvo como a neve, ele estava falando para aquela fitinha vermelha. E aí o povo entendia, é o milagre da fita vermelha que se transforma. Então, ele já entendia. Nós entendemos que o sacrifício de Jesus torna os nossos pecados alvos como a neve. Encaixa? Encaixa. Mas naquele tempo ele estava falando diretamente para o povo, que compreendia, porque eles tinham a visão do milagre diante deles. O milagre ocorria diante dos olhos de todo o povo. Queridos irmãos, Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus que não deixa o povo ficar confundido. Por isso que eu creio que não precisamos ter medo. Porque os sinais, irmãos, nós vamos seguir os sinais. Porque os sinais, irmãos, estará por todo o tempo. Até o confim dos tempos haverá sinais. O Senhor usa de sinais. Porque ele usa o espiritual, mas ele usa o material. Porque o material nos dá certeza. O material fortalece os nossos corações. Imagine, fui perdoada. O povo saía, será que fui perdoado? Será que eu não fui perdoado? Como que eu vou saber? O sacerdote falou que eu fui perdoado. Mas quando eu vejo o sinal, eu tenho certeza e conforta meu coração. Porque o Senhor sabe a nossa estrutura e a certeza de ver nos ajuda mais ainda. Então Deus é um Deus de sinais. Tenha isso na sua mente. Nos últimos dias, Deus dará muitos sinais para os que creem. Não fique desesperado, nervoso. Deus vai dar muitos sinais. Isaías 1,18, tá, irmãos? Guardem aí. Mas, irmãos, esse acontecimento desse milagre dentro do templo, ele vai ter um final. Porque lá em mais ou menos 28 depois de Cristo, algo vai acontecer. Você sabe que Jesus ele vai profetizar que aquele templo ele vai ser destruído, não haverá mais nada. Ele diz que o templo será destruído. Mas no ano 28 ele é crucificado, Jesus morre e o templo continua ainda por mais 40 anos. E dentro desses 40 anos, algo vai acontecer. E aí eu vou ler, que aí fica mais resumidinho. Cerca de 40 anos antes da destruição do templo, algo tremendo vai acontecer, queridos amigos. Algo extraordinário. O fio vermelho, você lembra do fio vermelho? Aquele fio vermelho, ele nunca mais vai ficar branco. Nunca mais haverá esse sinal enquanto o templo existir. Nunca mais houve. Depois que houve a morte de Jesus, a crucificação na Páscoa, quando chegou no Yom Kippur, no dia da expiação próximo, cadê que o fio ficasse branco? Acabou, nunca mais isso existiu. Isso é tremendo. O Talmud registra que ano após ano o sinal não aconteceu mais. O povo esperava e nada. O fio permaneceu vermelho por todos os 40 anos. Aí eu vou deixar aqui para os irmãos que gostam de ler, né? Citação na tela, a citação é de Ioma 39b, Talmud. Então, durante os últimos 40 anos, depois da morte de Jesus, o Talmud diz que não houve mais o milagre do fio vermelho.
E alguns rabinos, eles vão dizer que isso aconteceu por causa da imoralidade de Israel, por causa do comportamento de Israel, como eles agiram, o declínio, né? Mas há algo mais profundo do que isso, que nós entendemos que não foi o declínio moral, não foi o ódio, mas que em 28 depois de Cristo, Yeshua, Jesus, se entregou na cruz, morreu na cruz como sacrifício, porque na Páscoa, enquanto os sacerdotes estavam sacrificando o cordeiro para o holocausto na Páscoa, Jesus estava no mesmo momento sendo crucificado por nós, derramando o seu sangue. Então ele foi o cordeiro e ele, dali em diante, não havia mais necessidade de outro cordeiro, porque ele já tinha sido cordeiro na Páscoa. Então, no próximo Yom Kippur, não houve mais esse milagre, porque Jesus já fez tudo isso por nós. Então, queridos irmãos, essa fita escarlate, vermelha, esse milagre, esse sinal que o Senhor colocou entre ele e o povo, não se fez mais necessário, porque os animais, eles iam, mas eles não poderiam perdoar pecado. Então, todo ano havia um ritual. Mas quando o Cordeiro perfeito morreu, acabou-se a necessidade de sacrifício. Eles faziam sacrifício, mas já não era mais necessário, porque o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Santo, tanto é que em Apocalipse João fala, né? Esse é o Cordeiro, né? Então ele está lá do lado do Pai, então não há mais necessidade do sacrifício, porque o Cordeiro já está lá. E aí a gente vai ler aqui em Hebreus 10, 4, que vai dizer assim: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, mas o sacrifício perfeito, sim. Por que, queridos irmãos? O fio escarlate, ele foi uma sombra, porque você sabe que o templo, tudo que aconteceu, as festas estão totalmente ligados ao Messias. Embora a gente não entenda, mas está tudo ligado ao Messias. Quando a gente vê uma mensagem dessa, não dá uma alegria no coração, porque aí a gente tem a certeza que ele é o Messias. E que quem não entende é porque não quer mesmo, porque depois no sinal desse é porque não quer mesmo. Então, o fio escarlate foi uma sombra, como o templo, como as festas, tudo era uma sombra apontando para Cristo. Mas quando vem o sol da justiça, que traz luz, ele ilumina tudo, clareia e deixa claro diante dos nossos olhos que o fio foi só uma sombra. Porque o verdadeiro fio precioso, é o Messias. E aí você vê que o Messias morre por todos e ressuscita. Então nós, em Jesus, no Messias, somos perdoados pelo sacrifício perfeito. Aí aqui, irmãos, em Hebreus 9, 12, estou botando alguns versículos para a gente, diz assim: Ele entrou no santuário uma vez por todos, com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Romanos 6,10, morreu para o pecado uma vez por todos, mas agora vive para Deus. E é verdade que ele vive para Deus, porque João viu que ele está lá, o Cordeiro, né? Então, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, é uma festa que ocorreu no templo, que marca a presença do Messias, mas é uma festa que vai ser cumprida ainda, porque ele precisa cumprir 3 festas ainda, tá, irmãos? Porque tudo é sombra, tudo é sombra. O Antigo Testamento, como a gente fala, que não existe Antigo Testamento nem Novo, é o livro divino, é a palavra de Deus. Mas a gente, para separar, a gente fala Novo, Velho. O Antigo Testamento, ele vai estar apontando para Jesus como centro, como sombra, tudo é sombra. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê claramente a mensagem que foi deixada pelos profetas, pela lei, por salmos, sempre. Então, queridos irmãos, nós não precisamos mais olhar para um fio vermelho ou um fio branco,
porque em Jesus nós somos perdoados, o sacrifício perfeito. E Jesus é esse fio escarlate que estava lá no templo, né? Ele era esse fio escarlate. Você lembra também o sinal que foi dado para Raabe? Josué tinha um sinal para obedecer, tinha um sinal para respeitar. Todos aqueles que estivessem debaixo da casa de Raabe, estivessem debaixo do teto de Raabe, seria protegido. Por quê? Porque havia um fio vermelho pendurado pela janela. O fio vermelho pendurado ali na casa de Raabe mostrava que aquela casa não poderia ser tocada. Mostrava que todos os que estivessem ali seriam protegidos, porque essa foi o acordo de Josué. E Josué, ele representa um tipo de Messias, né? Quando a gente estuda a vida de Josué, a gente vê que ele é um tipo de Messias. Então, assim como Josué, ele tinha um sinal com Raabe, que era o fio vermelho, também aqui há um sinal. Então, irmãos, Deus sempre terá um sinal. Haverá o espiritual, mas haverá sinais. Deus, ele vai trazendo sinais o tempo todo. O templo, no segundo templo, o segundo templo que foi construído, Deus tocou no coração e despertou para que houvesse esse fio vermelho. O templo hoje já está destruído há mais de 2000 anos. Mas nós, pelo nosso estudo aqui, sabemos que um templo se levantará ali em Jerusalém e vai cumprir o seu propósito final. E ali também, irmãos, neste momento, nós veremos sinais. Então, o povo de Deus tem que ficar voltado para as Escrituras, para não perder os sinais. Porque o problema todo é quando você não consegue entender os sinais, quando você entende o sinal errado, quando a fita ficou vermelha e você viu que ficou branca, o sinal dentro do templo foi uma bênção, mas no momento que ele não fica mais branco, o sinal acabou o sinal, acabou o contrato e os olhos tinham que ser mudados para o Messias. E quando você não faz isso, você não compreende a mensagem, não compreende o sinal, você vai ficar perdido na história. Então, nesses últimos dias, orem, busquem o Espírito Santo para que ele dê entendimento, porque haverá muitos sinais nesses últimos dias. E esses sinais estarão aqui, dentro das Escrituras. Por isso, leia a palavra e volte para os sinais, porque serão muitos. E somente os filhos poderão perceber e entender e segui-los. Queridos irmãos, não deixe de compartilhar, deixar seu like, seu comentário e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.